os senhores precisarão saber identificar e explicar a diferença entre dois institutos: coisa julgada e litispendência. Coisa julgada e litispendência. Doutores, vamos estabelecer uma comparação visual de coisa julgada e litispendência. Olha só, vamos começar pela coisa julgada. Coisa julgada. Eu vou te mostrar o seguinte, ó. Aconteceu um fato. Fato delituoso, né? Que é o que nos interessa. Um fato típico. Esse fato gerou dois processos. Primeiro processo. Segundo processo. Esse primeiro processo já está extinto. Por quê? Porque o sujeito já cumpriu pena, já pagou, ou já foi absolvido, já transitou em julgado, já está resolvido. E o segundo processo entrou em curso. Como é que poderia acontecer isso, Davi? Pisadas de bola, claro. Inadvertidamente, fizeram dois inquéritos em delegacias diferentes, mandaram para foros diferentes. Um foi para o Foro Regional do Partenon, outro foi para o Foro Central. Nós vamos ser citados. Vamos ser citados. E a parte boa, logo eu vou te mostrar, que se no enunciado da prova, lá no último parágrafo, fulano foi citado, você, na condição de advogado de Adalberto, apresente a peça processual cabível na defesa do interesse do seu cliente. Mas é bingo, golaço, resposta à acusação, perfeito. Nós só temos duas modalidades de resposta à acusação: procedimento comum e júri. São diferentes, nós vamos fazer as duas. Quando nós somos citados, né, nosso cliente foi citado, nós temos que oferecer a resposta à acusação. 396, se comum, 406, se júri. Doutores, o 396A, parágrafo 1º, diz na resposta à acusação, nós vamos alegar tudo o que interessar à defesa. Apresentar exceções. Exceções. Veja só. Código de Processo Penal vai nos mostrar nos artigos 95, no artigo 95 diante. Olha lá. Exceções. Primeiro deixa eu te mostrar assim, ó. 396. Ó, 396A. Na resposta, o acusado poderá arguir, né? Eu não tenho como consertar isso aqui, ó. Preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. A exceção será processada em apartado nos termos dos artigos 95 a 112 desse código. Beleza. Então, vou voltar lá para o 95. Voltando para o 95. Exceções. Quais são elas? Suspeição. Doutores, tudo isso aqui os senhores encontram no próprio Código de Processo Penal. O que é suspeição, o que é incompatibilidade, o que é impedimento. Ó, eu estou no código, deixa eu tirar isso aqui do código, não tem como mexer no código. Jogar para uma folha qualquer aqui, ó. Aqui, para eu poder anotar. Olha só. 252. Olha que legal. Do juiz. O juiz incumbirá a prover a regularidade do processo, manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Beleza, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, linha reta, até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito.
ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. O que nós temos aqui? O juiz era delegado de polícia, fez concurso público, passou e foi nomeado na mesma comarca onde ele era delegado. Péssima nomeação, péssima, tem que avisar. O Poder Judiciário diz assim, aquela cidade não dá, eu era o delegado, os inquéritos estão chegando tudo lá, eram meus. Porque fica fácil de entender por que não pode, né? Imagina, faz o ciclo completo. Ele funcionou como delegado, agora é juiz, com um pouco de azar ainda foi promotor antes, foi ele que ofereceu a denúncia, agora julga. Só que falta se aposentar e ser o defensor. Então, quer dizer, não dá para misturar as estações. Por isso que ali diz, voltamos para lá, ele próprio houver desempenhado qualquer das funções do serviço como testemunha. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato de direito sobre a questão, se ele próprio, o seu cônjuge ou parente consanguíneo, a fim lei reta, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Aí, ó, nos juízes coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes. Juízes coletivos, o que é isso? Júri. Aí, olha só, 254, o juiz dar-se-á por suspeito, e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. E aqui estão as hipóteses, ó. Agora, doutores, quando nós encontramos a suspeição, é possível alegar também impedimento e incompatibilidade. Então, aqui, ó, no 95, você pode tranquilamente escrever embaixo. Deixa eu pegar uma tarja minha. Só para facilitar a tua visão. Aqui. Aumentar essa fonte aqui. Vamos tocar um 16 para caber na tela, claro. E aqui. Vamos escrever ali. Artigos. 252. 253 e 254 do CPP, ok? Não é só o 254 que cabe aqui, ó, na exceção de suspeição. Cabe também impedimento e incompatibilidade. Certinho? Muito bem. Então, veja lá. Voltar para o 95. Só para fechar esse parênteses, não deixar nada aberto. Você pode alegar incompetência de juízo, litispendência e legitimidade de parte, coisa julgada. Então perceba, litispendência é uma coisa, coisa julgada é outra. Beleza. Eu já comecei a te mostrar. Aconteceu um fato. Um crime. Foi registrado por uma delegacia. Mandaram ao Foro Central. Apurado, processado, foi absolvido. Apurado, processado, condenado, cumpriu a pena. Por alguma razão, uma outra delegacia, ou a mesma delegacia, não importa. Instaurou um outro inquérito, mesmo fato. Mandaram para outro juízo. Você, na condição de advogado desse sujeito, vai alegar o quê? Você vai alegar que essa coisa já foi julgada. E aí você se encontra diante do império do artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, que é exatamente a coisa julgada, direito adquirido, ato jurídico perfeito. Doutores, qual será o processo que vai ceder? Qual será o processo que será extinto? Por óbvio que é o segundo. Então, o juiz desse aqui encerrará esse processo e arquivará com baixa. Muito bem. Isso você vai alegar, ó, alegar na resposta à acusação. 396A, parágrafo 1º. Aí você pergunta, preciso fazer então duas peças, uma resposta à acusação e uma exceção.
Já que o 396A, parágrafo 1º, diz que as exceções serão autuadas em apartado. Não, claro que não. O exame de ordem é uma peça profissional e 4 questões. Não, não. Você vai criar uma preliminar. Preliminar. Fazer o endereçamento, preâmbulo, dos fatos, do direito. Da preliminar de coisa julgada. Da coisa julgada. Simples. Eu não sei se eu vou saber colocar esses títulozinhos. Primeiro é o seguinte, você tem que prestar atenção nos títulozinhos das peças que você já está recebendo aí. Assimilá-los e escrever os mesmos na prova. Agora, fica muito preso. Fica muito preso. As peças que eu já estou te mostrando não são paradigma para ninguém. Eu não sou o dono da verdade nas peças. Nós temos um manual de direito penal, Marcos Eberhard, Ricardo Juliano e eu, fizemos, escrevemos as peças. A várias mãos, muitas madrugadas, muito café preto, refrigerante e chocolate, muita discussão. Pensamos de jeito diferente. Marcos dizia, não, mas aqui no meu escritório eu faço assim. Eu dizia, mas o meu eu faço assado. E o Ricardo Juliano, defensor pludanano, dizia assim, ferrou tudo, lá na defensoria eu faço diferente. Então, quer dizer, é um parâmetro mínimo. Mínimo. Nós não temos na OAB uma regulamentação. A OAB não nos engessa. Como é que tem que fazer peça? Diferente do Manual da Presidência da República, que impõe nas comunicações oficiais como é que tem que ser um ofício, como é que tem que ser um memorando. Tem que ser, senão o serviço público é uma bagunça se cada um fizer do jeito que quiser. Então é isso. Mas, doutores, então, não fica muito preso. Como é que funciona? Você não vai ter alguém corrigindo a sua prova. Não se iluda. Ninguém vai corrigir a sua prova. Alguém vai conferir a sua prova. É isso que eu luto que mude. Que seja um corretor. Seja uma pessoa habilitada que possa corrigir, que possa ler e dizer assim. A ideia do que a pessoa que criou a prova, né, colocou um gabarito está aqui. Palavras diferentes. E não cara crachá, conferencista de gôndola de supermercado. Né? Deixa eu ver se o preço está batendo com a gôndola. Bateu? Por favor. Então nós estamos longe ainda. Essa é uma postulação que eu faço para a presidência da OAB. Que vamos gastar um pouquinho. Vamos fazer concurso, então, inclusive, interno, para a OAB. De que advogados que estão dispostos a ser corretores se apresentam para o concurso. Vamos fazer uma prova. Vamos fazer uma prova. Porque se tu mesmo não manja daquela disciplina que tu... Meu irmão, tu não pode ser corretor de ninguém. Né? Com um padrão alto. Reprovação sumária se tiver menos de 9,5. Ponto. É assim. Né? Mas o sujeito vai corrigir a tua prova. Mas o que a gente vê? Tem que aparecer lá na prova, em algum lugar tem que aparecer. Porque o conferencista vai fazer o seguinte, vai olhar. É para falar sobre coisa julgada. Meu velho, tu não falou com preliminar, tu falou lá mais para baixo, coisa julgada. Encontra-se, não sei, sob império da coisa julgada, artigo 5º. Beleza, o conferencista achou, te deu a nota. Então fica tranquilo, fica descansado com isso. Mas você vai alegar na resposta à acusação em exceção. Beleza. O que é uma litispendência? Ó, litispendência. Agora só vai mudar uma coisinha. Nós temos um fato. Esse fato é lituoso. A banca dirá. Gerou 2 processos distintos. Isso é uma gangorra, isso? Tinha alguém mais pesado de um lado. Estava eu sentado de um lado e o Steven do outro. Se eu já estou pesadinho, então tu imagina o que é o Steven. Isso aí é músculo só, né, velho? Tá, o que acontece, ó? Primeiro processo. Segundo processo. O primeiro processo está em curso. Opa, não acabou ainda. E aí o que acontece? Colocaram em curso um segundo processo. O que você percebeu agora? 2 processos concomitantemente em curso. Escuta, o que você tem que informar ao juiz do segundo processo?
Você tem que informar que já existe um processo pendente, que já existe uma lide pendente, que já existe a litis pendência. E, doutores, não é nada difícil de imaginar que o processo que cederá, que será arquivado, será o segundo. Mas dessa vez a justificativa não é só porque o outro começou o primeiro. Você tem que ter uma justificativa. A justificativa é prevenção. Vou estudar com você competência. Prevenção. Esse juiz do primeiro processo é prevento. Prevento. Agora perceba, para que nós tenhamos coisa julgada ou litispendência, obrigatoriamente precisamos estar diante da chamada tríplice identidade. Tríplice identidade. Veja, mesmas partes, mesmo pedido e mesma razão, mesma causa de pedir, mesmo fato que originou os processos. Normalmente o problema está no primeiro. Às vezes o fato é o mesmo, mas são partes diferentes. Ministério Público é a parte de um processo e o querelante é parte de outro processo. Então não são as mesmas partes. Agora, quando nós estamos, você vai ter que aferir a diferença entre litispendência e coisa julgada. Vamos de novo. Eu sugiro que nós vamos travar em cada um dos frames e você faz um print screen em cada um deles. Vai fazer um print screen. Vamos fechar aqui nesse primeiro. Vai fazer um print screen daquele primeiro quadro, que é coisa julgada. Né? Captura a sua tela e cola lá no seu documento no Word, para que você entenda. Um já era e o outro entrou em curso. Você alega a coisa julgada, artigo 536 da Constituição da República, alega na resposta à acusação, que de base será 396. Nesse caso, você também vai colocar 396A e parágrafo 1º. Beleza? Isso é coisa julgada. Este é o momento de dar o print. Dê aí. Beleza. E litispendência? Litispendência. Veja só, a litispendência é o que vai mudar. Os dois processos estão em curso simultaneamente. Já tem um processo em curso, entrou o outro inadvertidamente. Você vai alegar em exceção litispendência, mesmo a base legal lá de cima, não vou escrever de novo. Resposta à acusação, 396, 396A, parágrafo 1º, e você vai alegar que o segundo processo será arquivado por prevenção. Capture essas duas telas e memorize isso. Por que que os dois processos, nos dois casos do segundo processo? Ora, doutores, existe um fundamento principiológico, né? Ó, bis in idem, nos dois casos. Bis in idem. Ninguém pode ser processado duplamente, ninguém pode ser condenado duplamente, ninguém pode cumprir a pena duplamente pelo mesmo fato. Simples assim. Muito bem. E lá se foi mais uma aula. Se você quiser assistir a todo o conteúdo, entre em daviandré.com.br e ali vai encontrar alguns cursos que já estão à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima.